Olá pessoal, vamos em poucos minutos aí, né? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar para darmos início aí ao tema. Deixa eu ver, doutor André. Doutor André já está por aqui também, né? Então só vamos aguardar uns minutinhos. Eu só queria que vocês me dessem um retorno aí do áudio. O áudio tá bom aí para vocês? Tem que melhorar? Como é que tá? Boa noite, boa noite. Só podem me dar um retorno do áudio aí, se o áudio tá bom ou não, ou tem que melhorar. Boa noite aí pra galera que tá entrando. O áudio tá bom? Kleber Silva, o áudio tá bom? Beleza então. Doutor André, onde é que você está aí, homem? Para que eu possa já colocá-lo aí com os nossos internautas. Doutor André, aonde que está esse homem aí que eu não estou encontrando aqui? Doutor André, encaminhei já aí o convite, tá? Para o senhor. Aí tá o homem. Tudo bom, doutor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Como é que tá o áudio aí? Tá perfeito, perfeito. Tô ouvindo bem. Alto e claro. Que bom, então. Doutor, o pessoal tá entrando, né? Aos pouquinhos aí, a galera vai acessando aí o Instagram, vai entrando nessa live. Eu Ok. acho que a gente já poderia iniciar aí com uma introdutória, né? Visto que aqui no Instagram é somente 1 hora, né? Então eles são bem rígidos. Sim. Deu 1 hora, eles já É. derrubam a live, né? Então, primeiramente, agradecer os internautas aí que já estão nos acompanhando. Hoje, durante o dia, aí, algumas prefeituras, né? Inclusive, equipes que fazem parte do departamento de regularização dessas prefeituras já entraram em contato para confirmar a nossa live e já vi que algumas pessoas aí estão entrando. Então, para iniciar, né, esse tema que é um tema muito importante, né, inclusive uma lei aí que veio para inovar muito a questão de regularização fundiária, principalmente naquelas situações informais, né, onde a própria burocracia da lei federal de parcelamento de solo acaba criando alguns empecilhos. E hoje, né, com o advento da REURB, com o marco legal de regularização fundiária, a gente vê aí algumas alternativas que, inclusive, flexibilizam, né, para esse processo de regularização. Doutor, com relação ao histórico da regularização fundiária em Santa Catarina, o que o senhor pode passar para nós com relação ao uso capião judicial, a extrajudicial, falar também bem rapidinho sobre o Lar Legal, que é um programa que já iniciou aí há alguns anos, né? Eu acho que em 2014, 2015, aqui no estado de Santa Catarina, um programa do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, né? Com as prefeituras e também, né, o nosso tema principal, que é a REURB. Oi, boa noite então, Vânio. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando contigo, né? E tentar, então, de forma bem sucinta e rápida, levantar esses pontos, já que a gente tem essa limitação de tempo aqui no Instagram. Fazendo um breve histórico, então, sobre regularização fundiária no Estado, falando por exemplo, da uso capião. Então, ações de uso capião são as mais conhecidas, né? Eu diria no país todo, né? Quem deseja ter a propriedade do imóvel, né, que quer passar da situação de posseiro para proprietário, sempre se utiliza das ações de uso capião. Aí são processos, né, são ações judiciais, são protocoladas no fórum e normalmente são individuais, são processos individuais.
o resultado, a sentença do juiz vai beneficiar normalmente uma pessoa. Existem usucapiões coletivos, mas normalmente uma pessoa. O histórico do nosso estado é de acúmulo de ações no fórum, né? Então são muitos processos, o judiciário abarrotado, não é culpa do judiciário em si, mas é o excesso de processos, principalmente com a alteração da Constituição, que possibilitou o usucapião de terrenos em ilhas. No município de Florianópolis, então, explodiram, né, os números de ações. A gente teve época aí com 4, 5 mil processos na mesa de um juiz, né? Tendo em vista isso, né, uma realidade nacional, se possibilitou o usucapião extrajudicial, que é nos cartórios. Mas também, né, o cartório não tem apenas essa competência, e também sofreu com um abarrotamento de processos e pedidos, etc. Então, em alguns cartórios, não todos, alguns cartórios não desenvolveu a usucapião extrajudicial. E especificamente no estado de Santa Catarina, foi criado um programa, que, como você chamou, Lar Legal, é um programa do Tribunal de Justiça. Esse programa ele teve um termo de cooperação assinado com o estado de Santa Catarina, também com alguns municípios, né? Na verdade, praticamente todos os municípios de Santa Catarina aderiram ao programa. E aí sim começou a se tratar os núcleos urbanos, né? Então os núcleos urbanos eram objeto de regularização. Então só aqueles aglomerados de unidades imobiliárias, de terrenos, que eram constituídas aí, de forma clandestina ou irregular. E essas comunidades eram escolhidas pelo programa e aí passam por ações judiciais. Esse programa ele ainda é vigente no estado de Santa Catarina, mas também ele convive aí com algumas empresas que não atuaram da forma adequada. O estado também não teve condição de fiscalizar todo o programa, porque imagina, a gente tem quase 300 municípios e o estado tinha uma secretaria que cuidava disso, né? Então, também pelo excesso de processos, é um programa que em alguns municípios deu certo, outros municípios não deu. Não é também um problema do programa em si. Diante de toda essa situação, então, em 22 de dezembro de 2016, foi publicada uma medida provisória, que em junho de 2017 foi convertida na lei federal, que é a 13.465 de 2017. Essa lei trouxe como principal novidade a possibilidade do município atuar como gestor do processo. Então, se numa ação de usucapião e num processo do lar legal, o ator principal é o juiz, ele sentencia o processo, ele atribui propriedade ao ocupante de uma unidade imobiliária. No extrajudicial, quem tem esse papel é o oficial do registro de imóveis. Na REURB, quem tem o papel é o prefeito, é o chefe do executivo municipal. Ele tem essa atribuição de entregar a propriedade para os atuais ocupantes. Então, doutor, pelo que se vê, então, diferente, né, do programa Lar Legal, que nada mais é do que um processo de usucapião que vai acabar também na mesa de um único juiz, né? Então, considerar hoje o estado de Santa Catarina, que é um estado muito grande, isso acaba se tornando moroso, né? E a própria população acaba perdendo a credibilidade nesse programa. É o que a gente ouve, né? Eu também... quando tive frente à Secretaria de Planejamento de Braço do Norte, esse programa também ele está em andamento no município, só que ele é muito moroso, né, por se tratar de uma ação judicial e todos esses processos caem na mesa praticamente de um único juiz. Então, infelizmente, o próprio programa acaba perdendo essa eficácia, né, e o objetivo principal, que é dar a titularidade a essas pessoas. E com relação à REURB, né, que a REURB, na verdade, doutor, eu poderia dizer que ela trouxe, né, a partir de 2017, um marco inovador, né, e também que acabou desburocratizando todo o processo de regularização. Seria isso? Perfeito, perfeito. Então, nós temos um histórico legislativo no país, né? Desde a 6766, depois a 11977. Então, a lei, a 13.465, foi publicada em 2017, ela pegou todas essas legislações anteriores e melhorou. Então, ela trouxe resposta a todos os questionamentos que as outras deixavam em aberto.
Então, hoje, tudo que a gente busca de dúvida, o que a gente buscava de dúvida, entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, etc., o próprio texto da lei traz essas respostas. Eu sei que o Silvio Figueiredo, que é um dos autores da lei, né, ele participou da confecção dela, quando ele era diretor de habitação do Ministério das Cidades, em Brasília. Ele criou um grupo de estudo junto com oficiais de cartório de São Paulo e buscou, então, durante 2 anos, estudar toda a legislação nacional, todos os empecilhos dos processos, o que demorava, quais eram os gargalos. Então, eles trouxeram. Aí, com essa lei, com medida provisória, que depois foi convertida a lei, eles criaram um instrumento novo. Então, a lei, ela, além de alterar, por exemplo, a lei de licitações, o Código Civil, a lei 11.977, a 6766, a lei de registros públicos, ela altera várias legislações, ela também criou um novo instrumento, que é um instrumento da legitimação fundiária, que eu diria, como o usucapião é um instrumento judicial, a legitimação fundiária é um instrumento administrativo. É por meio desse instrumento que é possível fazer a regularização dos núcleos como um todo. E hoje eu percebo que para mim, o instrumento mais efetivo para a regularização no país. Certo. Doutor, você falou sobre o instrumento, né, de regularização de núcleo. Tratando sobre a REURB, né? O que se regulariza com a REURB? Então, o que se regulariza com a REURB são os núcleos informais consolidados, né? Só para fazer um breve histórico de como se dá a ocupação, principalmente em municípios menores, eram municípios ocupados por poucas pessoas há 20 ou 30 anos atrás. Essas pessoas algumas tentaram abrir loteamentos regulares e não conseguiram, né? Eles travaram na burocracia da legislação federal. E, diante dessa negativa, ou simplesmente começaram direto irregularmente, então essas pessoas elas dividiam as terras, normalmente um pai para os filhos. Como os pais antigamente tinham muitos filhos, então dividiam em 10, 15 pedaços essa terra. Cada filho redividia essa terra em mais 15 ou 20 pedaços. E aí se formavam aqueles núcleos, né? Com 30 terrenos, 40, 50, às vezes um bairro inteiro nasceu assim, irregularmente. Ou seja, existe um registro antigo no nome de uma pessoa, eu estou falando da situação usual, né? Existe um registro antigo no nome de uma pessoa, essa pessoa parcelou o solo normalmente de forma irregular, ou seja, não obedeceu o tamanho dos terrenos, não obedeceu o tamanho da rua, as quadras foram divididas de forma aleatória, sem ter não instalou esgotamento pluvial, etc, etc. É todo irregular. Então, a Lei 13.465, ela traz alguns requisitos para a gente considerar essa área consolidada. Se a prefeitura diz, ok, a área está consolidada, então aquele núcleo com 20, 30, 40, 50 unidades, seja lá qual for o número, ele está apto a regularizar. Aí inicia o processo, se monta um projeto de regularização fundiária, que primeiro vai avaliar como está a situação hoje e o que pode ser melhorada. Então, se o município entender, eu preciso instalar a rede pluvial, ou eu preciso colocar, sei lá, qualquer situação que ele entenda que é pertinente para aquele núcleo, ele vai indicar esse projeto de regularização fundiária com essas possíveis melhorias. Isso não é uma obrigatoriedade, porque o município pode entender que aquele núcleo já tem todas essas melhorias implantadas e não precisa de nada novo. Então, o município aprova o projeto. Aprovado o projeto do núcleo como um todo, ele encaminha esse projeto para registro no cartório. Uma das medidas que são tomadas, um dos resultados da aprovação desse projeto é a titulação dos ocupantes. Ou seja, cada unidade vai receber uma matrícula, que comumente é chamada de escritura pública, né? Cada um vai ter o registro do seu imóvel. Esse é um resultado. O outro resultado é que, por exemplo, se a prefeitura entender que precisa instalar, por exemplo, como eu falei, o esgotamento sanitário naquele núcleo, vai ser assinado um termo de compromisso. Esse termo de compromisso é registrado também no cartório e é um título executivo, ou seja, vai ter efetividade na regularização. O que se tinha antes, na irregularidade, é porque não sabia quem era o dono, não sabia de quem cobrar essas medidas, e se cobrava era uma situação de posse que não fazia com que o município tivesse efetividade na cobrança daquelas medidas. Então, a partir de agora, essa é uma correção. Respondendo, então, finalizando, o que se regulariza são sempre núcleos, né?
Nunca se regulariza uma unidade individual, porque não é uma ação de uso capião. Eventualmente o processo pode ter uma única unidade, mas sempre o projeto vai abranger o núcleo como um todo. Certo. Normalmente, dentro desses núcleos, né, a gente vê aí principalmente as pessoas com baixo poder aquisitivo, porque, querendo ou não, era uma facilidade, né, de se comprar esse terreno na informalidade. Hoje, né, pensando na população, nessa população não só de baixa renda, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre os tipos de REURB, mas hoje para a população, né, qual que é o objetivo e as vantagens de REURB hoje para a população? Então, eu diria que a principal vantagem é a questão da dignidade, né? Porque só finalizando o processo procedente de regularização fundiária, a pessoa vai ter o título do imóvel. A matrícula imobiliária, né, que é o registro do título no cartório, é o único documento reconhecido no país como título de propriedade. Então, a pessoa não é proprietária até que ela registre, né? Então, a primeira questão de dignidade. Imagine morar numa casa em que você recebe o IPTU no nome do antigo dono, ou você nunca consegue regularizar a energia elétrica nem nada, porque você não tem o título daquele imóvel, né? A segunda questão, que é muito importante, é a valorização do terreno. O terreno valoriza, em média, de 30% a 40%, segundo pesquisas aí dos oficiais de registro de imóveis, só por ter o título do imóvel. Porque um dos motivos dele valorizar tanto é que, se a pessoa que quiser vender o terreno, por exemplo, por financiamento, só pode fazer isso se tiver o título de propriedade. Uma pessoa que não tem o título, como é que ela vende normalmente? Ou é com promissória, com cheque, contrato de compra e venda, aí o comprador às vezes não paga, a pessoa não tem como executar, então cria um imbróglio jurídico muito grande. Então essa é outra vantagem, a valorização, né? E a terceira, né, que está ligada com a valorização, é a possibilidade da pessoa poder financiar, poder fazer uma obra financiada pela Caixa Econômica, etc., naquele terreno, porque tem o título de propriedade. Fazer averbação, construção, de edificação, tudo precisa desse título. Enfim, são pelo menos 3 itens, e o quarto seria a segurança jurídica, né? Da pessoa poder opor qualquer intervenção no terreno, se alguém invadir o terreno, ou se alguém construir no terreno do lado, né, e estiver invadindo dessa pessoa, ela pode contrapor esse tipo de invasão. Ela tem segurança de que aquele terreno é dela. E essa segurança ela conquista com o título, né? Lembrando que o título é uma etapa da REURB, né? O processo não visa apenas a titulação das pessoas, né? Mas a REURB como um todo, ela traz pelo menos essas 4 vantagens para o ocupante, né? Principalmente o ocupante de baixa renda, que ele não vai ter praticamente custo algum para fazer o processo de regularização. Certo. E doutor, e quanto às modalidades, né? A gente sabe que a REURB aí, ela traz 2 modalidades, sendo a REURB-E e a REURB-S. Pode falar um pouquinho dessas modalidades, né? Qual a distinção entre as duas? Sim. Então, os processos de regularização eles são complexos. A gente pode estar trabalhando numa área pública ou privada, a gente pode ter pessoas de baixa renda ou não. Pensando nisso, o legislador, então, ele dividiu os processos de REURB, que são abrangidos por essa legislação específica que a gente está comentando, em 2 modalidades. A modalidade social e a modalidade específica. Ele criou alguns critérios para a gente definir quem é social, ou seja, que são aquelas pessoas de baixa renda. O decreto que regulamenta essa lei, ela traz um critério financeiro, né, que a pessoa não pode ter uma renda superior a 5 salários, e o município vai definir, dentro de 0 até 5 salários mínimos, qual é a faixa que ele considera como baixa renda ou não. Além disso, ela traz outros critérios, por exemplo, o critério que a pessoa não pode ter mais de um imóvel. Então, para se presumir baixa renda, a pessoa tem que ter no nome, ou como posse, ou como propriedade, apenas aquele imóvel que ela está regularizando. Então, se ela tiver aquele terreno de posse mais outro como propriedade, ela não pode ser enquadrada como baixa renda. Ou seja, a pessoa, se ela tiver 2 terrenos e quiser regularizar, automaticamente ela é enquadrada na modalidade específica. E qual é o motivo dessa divisão? São duas situações. Primeiro, é de quem será responsável pela implantação da infraestrutura essencial naquele núcleo. Então, a gente está sempre falando de núcleo
daquela aglomeração de unidades, né, de vários terrenos com várias construções. Se por acaso a prefeitura identificar que dentro daquele núcleo há a necessidade de implantar alguma infraestrutura, o que é um parênteses, né, do que é considerado infraestrutura essencial, pela Lei 13.465. Energia elétrica deve ser de uso coletivo, a água, que pode ser individual ou coletiva, e o esgotamento sanitário, que pode ser individual ou coletivo. Então, se um núcleo não tiver esgotamento sanitário, precisará implantar. Não precisa estar implantado para aprovar o projeto. É por isso que existe um termo de compromisso. Então, a prefeitura disse, precisa implantar o esgotamento sanitário. Ok, assina um termo de compromisso e em 60 dias, 90 dias, 180 dias vai ter que implantar, vai ter que estar implantado isso. Tá? Se a família é de baixa renda, quem é o responsável para implantar essa infraestrutura é a prefeitura. Se a família é enquadrada na modalidade específica, aquela família é responsável pela implantação. Existe a possibilidade, aí tem a responsabilidade do loteador irregular, aquela pessoa que deu início a essa ocupação irregular. Ela pode ser, ela deve, na verdade, ser responsabilizada, e aí o município, se não conseguir que ela pague essa implantação, o município pode implantar e depois cobrar da pessoa. Mas em relação à modalidade é isso. Quem é baixa renda não paga a implantação. Quem é específico paga a implantação. A segunda consequência dessa divisão nas modalidades é o pagamento das custas e dos emolumentos no cartório de registro de imóveis. Então, quem é baixa renda está isento do pagamento desses valores. Quem está enquadrado na modalidade específica não está isento. Então, ele tem que pagar essas custas lá no cartório. Quando que ele paga as custas? Quando ele vai retirar o título de propriedade. Então, finaliza o processo de regularização, a pessoa vai até o cartório, e o cartório, então, emite a guia lá das custas, tem FRJ também, são algumas guias, e a pessoa vai pagar. Que valor que se paga? O valor é pago em cima da avaliação do imóvel que está sendo regularizado. E existe um teto, que aí tem o teto das custas e o teto dessa guia do Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Gira em torno de R$ 2.200 o teto. Então, mesmo se um terreno custa 300, 400, 500, R$ 1 milhão, ele vai pagar um teto de até R$ 2.200 aproximadamente. Então, se a residência tiver um valor mais baixo, ele vai pagar um valor proporcional mais baixo do que esse. E é importante, Vânio, falar que é um temor sempre dos municípios esse de iniciar um processo de regularização num núcleo que é considerado predominantemente de baixa renda e ele tem que investir dinheiro público para implantar essa infraestrutura. Na maioria dos municípios que eu trabalho, são vários municípios em Santa Catarina e que eu visitei em outros estados também, os núcleos já têm a infraestrutura essencial implantada. A maioria desses núcleos já tem água, já tem luz e já tem esgotamento sanitário, mesmo que seja individual. Então não há essa necessidade, pelo menos para esse temor, não se justifica dos municípios, porque a maioria dos núcleos ele já está consolidado e com a infraestrutura implantada. Né? Não, bacana essa explicação. Então, dentro das especificações, tanto REURB-E quanto REURB-S, então cabe ao município, então, através do seu departamento competente, fazer essa seleção de quem se enquadra em cada espécie de REURB. Doutor, mais uma pergunta. Com relação ao loteador, ao empreendedor, que agiu na irregularidade, a partir do momento que ele entra com o processo de regularização, ele acaba se eximindo das responsabilidades do ato lá atrás, ou não? Ele responde ainda, né? Sim. O fato dele entrar com o processo não exime da responsabilidade. Inclusive, está se tornando comum hoje no estado de Santa Catarina o Ministério Público ingressar com ação civil pública para obrigar essa pessoa a regularizar. Mas se ele fizer isso obrigado pela ação civil pública ou de livre, espontânea vontade, em nenhuma das hipóteses exime ele da responsabilidade. Lembrando que é crime abrir loteamento irregular. Existe uma legislação que deve ser observada sempre que for aberto um novo loteamento. Né? Então não há nenhum tipo de isenção, a responsabilidade continua. E essa normatização dentro das prefeituras? Então, essa é uma sugestão que a gente sempre levantou,
porque a lei federal ela foi publicada, ela criou um novo instrumento de regularização fundiária no país, ela atribuiu ao município uma competência para julgamento. Então, o mérito do processo, quem diz se a pessoa tem ou não direito a regularizar, é o município. E como é uma lei federal, ela traz aspectos genéricos, ou seja, o que se aplica em Florianópolis é o mesmo que vai se aplicar no município do interior do Acre, ou de Roraima, ou do Rio Grande do Sul, ou São Paulo. Então, cada região tem as suas peculiaridades. Por isso que a lei ela é propositalmente genérica e o município, eu entendo, ele deve complementar essa legislação no que couber. Por exemplo, ela não diz quais são os documentos que vão comprovar a posse da pessoa, né? Se é promissório, se é contrato de compra e venda, carnê de IPTU. Ela não diz quais são os documentos pessoais, a certidão de casamento. Ela não traz nenhuma dessas especificidades. E, principalmente, ela traz, aí sim, de forma bem genérica, como é que o município vai definir a renda. Então, o município, por exemplo, aqui na nossa região de Santa Catarina, uma coisa é você ser considerado baixa renda em Jaraguá do Sul, que é uma cidade rica, industrial, e outra é você considerar baixa renda em Angelina, que é a média salarial entre 1 e 2 salários mínimos. Então, a legislação federal deixou essa abertura, e por isso que se aconselha ao município que ele regulamente todo o procedimento na prefeitura. Também, por uma outra situação, como mudam os gestores, né, mudam os secretários, mudam o prefeito, o processo ele não pode ser tratado de forma diferente conforme a cara do cliente, né? Então, quando o município ele publica essa normatização, ele está uniformizando o processo. Então, qualquer pessoa que protocole um processo, ela vai saber como será o início, né, o meio e o fim dele, né? Quais são as exigências? Não vai ter aquela reclamação que é muito comum em outros processos. Ah, inventou essa regra agora, ou está exigindo isso para mim, não está exigindo para o meu vizinho. Então, por isso que é importante ter essa normatização dentro da prefeitura. Certo. Doutor, tratando um pouquinho, principalmente de cidade do interior, né, eu falo de Braço do Norte, a exemplo, com o passar do tempo, diversas áreas acabaram se consolidando e em algumas situações, dentro de área de APP, até mesmo dentro de área pública, e sem falar que nós temos aqui na região sul, né, ali o Farol de Santa Marta, que é uma área da União, né? Então, a pergunta com relação à REURB dentro de área de preservação, cabe REURB, não cabe REURB? As pessoas que fazem parte, que estão dentro desse núcleo e se enquadram dentro da área de preservação, eles estão fora da Lei 13.465? Não. Eles estão dentro, eles foram abrangidos e é possível regularizar unidades dentro de área de preservação permanente. Mas, para que isso aconteça, é necessário a elaboração de um estudo técnico. Então, um profissional capacitado, né, para tanto, com formação para isso, vai formular esse estudo. A conclusão do estudo é que vai dizer se aquela unidade pode permanecer ocupada ou não, e aí, consequentemente, vai poder se regularizar ou não. Uma coisa que é importante destacar, principalmente para a área de preservação, é que há uma diferenciação no estudo técnico que vai ser feito para quem é baixa renda, ou seja, para quem está enquadrado na modalidade social, e para quem está enquadrado na modalidade específica. A área de preservação permanente, ou seja, a APP, que é aquela faixa, por exemplo, na beira de um rio, que dependendo da largura do rio, a gente tem uma faixa de APP. Aquela faixa, em tese, não poderia ser ocupada, mas, por falta de fiscalização principalmente, se permitiu que aquela área fosse ocupada. Então, hoje existe edificação dentro da área de preservação permanente. Nenhum estudo vai fazer, pelo menos nenhum estudo no projeto de regularização fundiária, vai fazer com que essa APP diminua ou desapareça. Ela sempre vai continuar. Então, se eu estou regularizando uma unidade, vai ser averbado na matrícula, que se trata de uma unidade inserida em área de preservação, mas que foi permitida aquela ocupação. Não é permitida mais nenhuma nova ocupação, porque ela continua sendo APP. E também foi previsto uma área não edificável de 15 metros quadrados. Então, além da APP, ainda existe uma área não edificável que vai ser exigida apenas dos ocupantes enquadrados na modalidade específica. Então, se nós tivermos na modalidade específica alguma ocupação dentro desses 15 metros, obrigatoriamente
essa ocupação vai ter que ser desfeita, às custas do ocupante. Então, o que o legislador, qual é a intenção? É que aquela pessoa que é de baixa renda, ou seja, ela é hipossuficiente, ela não tem condição de derrubar a própria casa. Agora, aquela pessoa que é considerada de renda maior, então assim, ela teria condição de derrubar e construir em outro local, né? Mas sim, é possível. E a mesma situação é para a área de risco. É elaborado um laudo, normalmente até eu converso com o nosso geólogo, né, que é um colaborador meu, ele diz que não existe no mundo área que não tenha risco, que o risco seja zero. Algum risco sempre há, né? Mas, qual é a intenção desse estudo? Ele vai, primeiro, se ele identificar que a área é de risco, ele vai indicar alguma medida, por exemplo, para diminuir esse risco. E vai indicar alguma melhoria. Então, uma obra, um muro de contenção, um muro de arrimo, qualquer situação, ou uma drenagem, ou eventualmente a própria desocupação, ele vai dizer, olha, a pessoa pode continuar aqui, se tomar tal medida o risco vai ser diminuído. Ok, aí está permitida a regularização. Agora, naquela área em que ele verifica que há o risco e nenhuma medida que seja tomada vai diminuir esse risco, então, obrigatoriamente, essa unidade vai ter que ser desocupada. Então, a lei, ela traz solução, né? Para o bem ou para o mal, ela traz uma solução, o que as outras legislações não traziam. Essa desocupação, quando se tratar de uma unidade enquadrada, o ocupante enquadrado na modalidade social, as custas da desocupação serão do município. A específica não, as custas sempre do ocupante. Certo. Doutor, e áreas da União? A gente tem aqui, como eu comentei anteriormente, né, até eu vi que tem pessoas de Jaguaruna, né, que estão aqui acompanhando a live também. Principalmente ali a gente tem a área pesqueira, né, onde vivem as comunidades de pescadores, e querendo ou não, eles estão há muitos anos inseridos dentro dessas áreas que é de propriedade da União, né? Só que são famílias que já estão ali de gerações e gerações. Só que eles não têm a titularidade daquele imóvel. Essas áreas, elas também podem ser regularizadas através da REURB ou existe uma outra modalidade para poder fazer essa regularização? Então, existem outras modalidades para fazer a regularização. É importante dizer que, aí eu não estou falando só, porque existem as áreas de marinha, os terrenos de marinha. Aí não se enquadra nesses nossos processos aqui. Mas não só as áreas de união, qualquer área pública, seja do município, do estado ou da própria União, se o ocupante daquela área ele for enquadrado na modalidade específica, por isso que é importante, na verdade, a definição da modalidade é um dos itens mais importantes a serem cumpridos no processo de regularização. Ele terá, para adquirir a propriedade, que pagar um valor pro órgão, né? Ou seja, para a União, para o estado ou para o município. Até tem alguns estados que estão determinando um valor bem baixo para a pessoa pagar para que ela adquira a propriedade. Mas aí vai depender, o município está julgando, mas vai depender da notificação da União para poder negociar esses terrenos, né? Não é o simples protocolo do processo que vai fazer com que a pessoa adquira a propriedade. E se for terreno de marinha, aí sim a gente precisa utilizar outro instrumento para fazer a regularização. Certo. Doutor, só complementando, já que nós temos no assunto, a Ali Moraes, ela perguntou aqui, quem tem que tomar as medidas, a prefeitura ou o proprietário, com relação ali às medidas preventivas, né? Pelo menos eu acredito que seja com relação a isso. Se ela estiver comentando sobre, eu acho que eu estava falando sobre a elaboração do laudo técnico, né, ambiental. Se o laudo técnico ambiental, por exemplo, preveja uma compensação, ou o laudo técnico da área de risco preveja alguma medida de melhoria naquele núcleo, o ocupante enquadrado na modalidade social não precisará intervir, ele não precisará arcar com o custo dessa intervenção. Quem vai arcar é o município. No caso da unidade que é enquadrada na modalidade específica, o responsável por pagar essa intervenção é o ocupante. Então, eu acho que era essa a questão, né? Modalidade social é o município, modalidade específica é o ocupante. Sempre lembrando que existe um responsável anterior que foi o loteador irregular. A gente também sabe da dificuldade que é
cobrar de uma pessoa que hoje já não possui mais imóvel, não possui, enfim, talvez algum valor econômico, ele não possa quitar. E acaba que essa responsabilidade recai sobre o município. Certo. E com relação à consolidação, porque a gente já, o doutor já falou aí algumas vezes, né, sobre os núcleos informais consolidados. Existe alguma diferença entre tempo de consolidação e tempo de ocupação? Sim. Qual que é a diferença entre esses dois? Sim, existe diferença. Existe um marco temporal para aplicação do instrumento da legitimação fundiária, aquele que eu comentei no início da live. Então, é requisito obrigatório para participar do processo de regularização que o núcleo como um todo, ou seja, aquele aglomerado de unidades, ele seja considerado consolidado no dia 22 de dezembro de 2016. Então, a gente pode puxar uma imagem do Google de 2015 para comprovar que já existiam várias unidades ocupadas, que a água, a luz e o esgotamento sanitário já estavam implantados e atesta, esse núcleo é passível de regularização. Outra coisa é o tempo da ocupação individual da unidade, o tempo de posse de cada ocupante. Ou seja, se em 2015, ou seja, em 22 de dezembro de 2016, aquele núcleo tinha 20 unidades, essas 20 unidades elas estavam consideradas, o núcleo como um todo foi considerado consolidado, ele está passível de regularização. O ocupante que está ali dentro, por exemplo, ele vendeu uma unidade ali, porque a gente sabe que esses núcleos, na verdade, são organismos vivos, né? Então, alguém vem a falecer, aí cria uma situação hereditária, separação, ou simplesmente alguém vende o terreno ali dentro. Então, existem várias ocorrências que fazem com que a titularidade da unidade ela mude. Mas isso é irrelevante para o processo de regularização, se aquele núcleo foi considerado consolidado. Ou seja, eu tenho uma unidade, ela está inserida num núcleo que foi considerado consolidado em dezembro de 2016 e eu adquiri a unidade hoje. Ok? Eu posso regularizar, eu posso ter o título de propriedade no meu nome. É claro que o município, a gente sempre sugere que ele estabeleça um prazo de prescrição aquisitiva, por exemplo, de 5 anos. Então eu vou pegar o meu contrato e vou somar com os contratos anteriores para que eu tenha 5 anos ou 10 anos, isso o município é que vai definir. Né? Mas é irrelevante esse tempo, eu digo assim, irrelevante. O núcleo é considerado consolidado em dezembro de 2016, ele é passível de regularização, independente do tempo que eu estou ocupando o imóvel, se eu sou o requerente. Certo. A Janice está perguntando aqui, se o ocupante tem 2 lotes no mesmo loteamento, a isenção é para os 2 lotes, acredito que para quem se enquadre ali na REURB social, né? Essa isenção é para os 2 lotes ou somente para o primeiro e o segundo ela já paga as taxas? Então, se ela tem 2 terrenos para regularizar, automaticamente ela é enquadrada da modalidade específica. E aí não existe nenhum tipo de isenção. Ela vai pagar as custas dos emolumentos do cartório e ficaria responsável pela implantação da infraestrutura se isso acontecesse, né? Então, sempre lembrando que a definição da modalidade ela não obedece critérios apenas financeiros. Ela tem outros critérios objetivos e um deles a pessoa não pode ter outro imóvel. Não precisa necessariamente outro imóvel estar no mesmo município, pode estar em outro município, pode ser os 2 terrenos podem ser de posse. Em qualquer uma dessas situações, automaticamente ela é considerada modalidade específica. Certo. A Vanessa Batista está perguntando, o loteador irregular possui quais obrigações? Na verdade, todas. Né? O loteador irregular ele tem obrigação de custear toda a regularização e toda a implantação da infraestrutura. Né? O que a gente encontra dificuldade é para efetivar essa cobrança. Né? Porque, como eu falei, normalmente o loteador ele já vendeu todas as unidades e ele não possui dinheiro em conta, então é muito difícil efetivar essa cobrança. Mas a responsabilidade dele é total. É por isso que eu disse, mesmo na específica ou na social,
o município pode, depois de finalizado o processo, cobrar daquele loteador. Na verdade, não é pode, ele deve notificar e cobrar aquele loteador para que ele ressarça o cofre público do dinheiro que foi gasto no projeto de regularização. Certo. Doutor, tratando essa matéria um pouco mais específica, eu digo isso para o senhor porque eu acompanhei aqui a realidade de Braço do Norte, todo o processo de implantação da REURB, o receio, né, do município, a dificuldade que as prefeituras, principalmente as prefeituras de municípios do interior, têm devido à escassez na equipe técnica, né? Tem prefeituras que têm um engenheiro, né, que tem um advogado no departamento jurídico, e a gente sabe que a equipe, né, a comissão de REURB, ela é formada por advogado, por engenheiro ou arquiteto, assistente social, advogado, e tem prefeituras que não têm essa estrutura toda. Então, às vezes é difícil, né, do município, mesmo querendo levar o programa de regularização, a REURB para frente, às vezes tem essa dificuldade, né, dentro da prefeitura. E com relação ao cartório, qual o papel do cartório de registro de imóveis na REURB? Então, só complementando o teu comentário, realmente a maioria dos municípios eles encontram muita dificuldade na aplicação da REURB. Como você falou, Vânia, nós temos um procurador no município. O procurador não trata só de REURB. Ele trata da questão tributária, ele trata da questão de cobrança de IPTU, da questão de ações demolitórias, obrigação de fazer, a questão trabalhista, cuida de todo o RH do município. Então, e a REURB é um assunto muito específico e complexo. A gente precisa ter uma dedicação especial. Então, eu entendo, compreendo, e eu posso dizer que a realidade de praticamente todo o país é de não ter essa dedicação exclusiva, né, por própria impossibilidade do quadro de funcionários, né. Mas tratando do cartório, voltando também, quando a lei foi publicada, né, se criou essa possibilidade do município, do chefe do Poder Executivo decidir um processo, decidir o mérito, dar o direito de propriedade para um ocupante, não se consultou os municípios, né? Simplesmente caiu no colo, em dezembro de 2016, um novo instrumento e se criou toda uma sistemática, um procedimento para regularização e o município não foi consultado na época, né? Ou pelo menos nem todos foram consultados. Mas partindo então para o papel do cartório do registro de imóveis. Então, escolhida uma área para regularizar, um núcleo urbano consolidado com várias unidades, passa por um procedimento administrativo na prefeitura, são emitidas notificações, editais de notificações, elaboradas plantas, memoriais, estudo técnicos, etc., etc., as pesquisas para saber se os ocupantes têm mais de uma propriedade, mais de uma ocupação ou não. Enfim, é uma série de medidas que o município tem que tomar também para saber se a área é pública ou privada, ou se parte dela é pública, porque o núcleo pode compreender várias matrículas, o núcleo pode pegar parte de várias matrículas, parte do núcleo pode estar num município e outra parte em outro município. Então, são N situações que o município vai decidir. Decidido o mérito do processo, ou seja, aprovando o projeto de regularização fundiária, ele é encaminhado junto com a CRF. A CRF é a Certidão de Regularização Fundiária, que equivale, numa ação judicial, à sentença do juiz. Então, na CRF é que o chefe do executivo vai atribuir o direito àquele ocupante e também vai aprovar o projeto de regularização fundiária, inclusive aprovar eventuais intervenções que tenham naquele núcleo. A CRF, junto com o projeto de regularização fundiária, dentro do projeto tem o projeto urbanístico, é encaminhado para o cartório. Qual é o papel do cartório? É ele verificar se foram cumpridos todos os requisitos legais, porque tanto a CRF quanto o projeto de regularização fundiária e o projeto urbanístico, ele tem vários requisitos que têm que ser preenchidos, então o cartório vai conferir todos esses requisitos. Depois de conferido, ele vai registrar o projeto de regularização fundiária, vai registrar os termos de compromisso, que são aqueles termos que eu comentei, por exemplo, a necessidade de fazer alguma melhoria no núcleo, vai ser registrado, vai se tornar um título executivo e também vai abrir as matrículas individuais para cada unidade. Então, é possível abrir
essas matrículas, inclusive para as unidades que estão desocupadas, desde que elas estejam inseridas dentro desse núcleo. Também são abertos os títulos das vias públicas, das ruas. Se, por exemplo, naquele núcleo é comum acontecer de construir um posto de saúde ou uma escola dentro de um núcleo que não era área pública, ou não foi declarada área pública, então ali oficialmente vai se tornar uma área municipal com uma matrícula individualizada, ou seja, um título de propriedade para o município. Então o papel do cartório é de conferência dos requisitos, né, validação de tudo, e abertura das matrículas e também o registro do projeto e dos termos de compromisso. Esse é o papel do cartório. Se o cartório recebe esse processo e ele verifica que está faltando alguma coisa, que tem alguma inconsistência, então ele devolve com uma nota de exigências. Ele tem um prazo para fazer isso entre 15 e 30 dias. Vencidas as exigências, os esclarecimentos, aí o cartório tem mais um prazo de 60 mais 60 dias para finalizar o processo como um todo, que é abrir o registro do núcleo e registrar o projeto, abrir as matrículas, tanto das unidades quanto das áreas públicas. É importante, Vânia, também salientar uma situação que é comum. Quando a gente regulariza o núcleo e manda para o cartório, dentro daquele núcleo é comum que a gente não regularize todas as unidades ou que todos os ocupantes participem do processo. Uns porque simplesmente não querem participar e outros porque já adquiriram a propriedade por meio de uma ação de uso capião. Então, qual é o que a lei diz nesses casos? Que o processo ele é encaminhado para o cartório, o projeto, e aquelas unidades que foram usucapidas, que estão inseridas nesse projeto, elas vão ser retificadas conforme o projeto novo, né? Então ela vai ter uma atualização daquelas matrículas antigas. É por isso que é importante, por isso que, óbvio, a etapa de instrução desse processo administrativo é a etapa mais importante, porque nesses casos, inclusive, a gente deve notificar esse proprietário que tem dentro do núcleo para que ele dê o ok, então, nessa nova medida. Ele pode querer impugnar e dizer que tem algum equívoco, enfim. Enfim, aí tem várias situações, né? A gente pode trabalhar em áreas que não tem matrícula ou que tem como um todo, assim, então é um assunto bem complexo. Certo. E você falou dos prazos de cartório. E prefeitura? Prefeitura tem prazo ou... Então, o único prazo que a legislação determina para o município é para definir a modalidade. Se o município não define a modalidade em 180 dias, automaticamente vai ser considerada aquela que o requerente solicitou, ou se auto-enquadrou, né? É porque o que acontece? Existem vários legitimados para propor esse processo de regularização, para aplicar o instrumento da legitimação fundiária. Por exemplo, o Ministério Público pode ingressar com requerimento na prefeitura e dizer, olha, eu quero que regularize o núcleo tal. Pode ser que o próprio ocupante protocole esse processo, né? Ou vários ocupantes se organizem, como a gente fez em Braço do Norte, e protocole na prefeitura, ou a própria prefeitura tenha a iniciativa de fazer esse protocolo. Protocolado o processo, 180 dias para definir a modalidade. Como eu disse, a modalidade é um dos itens mais importantes do processo, porque ele vai definir questões da elaboração do estudo técnico, pagamento de custas no cartório, implantação de infraestrutura, etc. Então é o único prazo que, em tese, o município teria para cumprir. Os outros prazos, por exemplo, prazo para implantação de infraestrutura, não tem. A gente sempre diz que tem que ser usado o bom senso. Para implantar uma fossa sanitária, a gente não pode colocar num termo que são 10 anos que vai demorar para aquilo, mas 90 dias, 180 dias. E quando o município vai arcar com esse custo, então a gente sempre sugere a elaboração de orçamento, passar pelos setores responsáveis pela aprovação de orçamento, né, eventualmente até incluir no orçamento do próximo ano, enfim, colocar tudo isso no projeto, naquele termo de compromisso que vai ser registrado no cartório. Porque eventualmente pode ser assumido o compromisso pela implantação no mandato de um prefeito e outro assuma a responsabilidade pela execução efetiva, né? Certo. Doutor, respondendo aqui uma pergunta da Manu Matias, né? Ela pergunta o seguinte: a legitimação fundiária poderá ser aplicada tanto na REURB-S e REURB-E? Ela colocou aqui que a lei está meio confusa. E aproveitando essa diferenciação de regularização fundiária e
e legitimação de posse. Na verdade, é legitimação de posse e legitimação fundiária. Essa diferença o doutor pode esclarecer? Sim. Então, a Lei Federal número 13.465 de 2017, ela criou um instrumento novo. Então, nós temos um artigo, se não me engano, é o artigo 11, ele traz vários instrumentos. Os outros instrumentos podem se valer do disposto nessa lei federal. Uso capião extrajudicial, até o lar legal. Pode usar. Existe um procedimento administrativo que é a demarcação urbanística. E existe o instrumento da legitimação fundiária e o instrumento da legitimação de posse. A legitimação de posse, o resultado desse processo, não atribui propriedade àquele ocupante. Ele vai receber um título, esse título, passados 5 anos, vai ser convertido em propriedade. Nós já aplicamos esse instrumento em alguns municípios na seguinte situação. Quando a prefeitura iniciou o processo de regularização daquele núcleo, ele não tinha certeza se a pessoa que estava ocupando aquele terreno realmente era a posseira do terreno, daquela unidade. Ou seja, passou uma enchente, levou toda a documentação, a pessoa não tem água no nome, não tem luz no nome, não tem nada. Aí ela entregou o título de legitimação de posse para essa pessoa, ela ficou então 5 anos sem oposição, e o título de legitimação de posse depois vai ser convertido em título de propriedade. A diferença para a legitimação fundiária é que ela atribui imediatamente, assim que deferido o projeto de regularização e registrado no cartório, imediatamente o título de propriedade. Então essa é a diferença. E sim, tanto a modalidade social quanto a modalidade específica pode ser aplicada por meio do instrumento da legitimação fundiária. Então, o instrumento é algo mais abrangente, né, e as modalidades elas estão abarcadas nesses dois instrumentos. Realmente, há vários artigos que ensejam interpretações dúbias na lei federal. O decreto, o 9.830, que regulamenta a lei, ele tentou trazer vários esclarecimentos, né? Como, por exemplo, tem um artigo específico, um parágrafo, na verdade, que diz que o núcleo pode sim ser ocupado tanto pela modalidade social quanto específica, e aí o instrumento a ser aplicado é o da legitimação fundiária. Então não tem problema algum, isso é, né, uma certeza que a gente já tem aplicado em inúmeros municípios, ambas as modalidades para o instrumento da legitimação fundiária. Certo, doutor. Só deixa eu ver aqui. A Daisy, ela também fez aqui mais uma pergunta. Núcleos informais com embaraços na justiça. Existe ali um processo de inventário, existe naquele núcleo uma ação civil pública, eles são objeto de REURB ou, em virtude desses embaraços, eles acabam ficando de fora? Sim, eles são objeto de REURB. É óbvio que o fato de participar do processo não quer dizer que ele vai ter um resultado positivo. Mas a lei também traz a hipótese expressa de que matrículas onde existem ônus, por exemplo, um ônus de uma hipoteca, ela é passível de regularização. O ônus, nesse caso, seria do proprietário da matrícula. Mas o outro caso que ela falou, por exemplo, de direitos hereditários, né? Houve o falecimento do proprietário, não foi feito inventário. Então, o que eu sempre sugiro é que no processo de regularização é feita uma mediação, chamar todos os herdeiros para que os herdeiros deem um ok no processo. O fato de ter uma ação judicial não impede, mas também não possibilita que essa regularização seja feita de forma imediata, sem que sejam consultadas essas partes. Por exemplo, outra situação da ação civil pública. Normalmente, as ações civis públicas, elas já são, hoje, estão sendo protocoladas para obrigar o município a fazer a regularização, para aplicar a REURB. Mas se não for o caso, aí é a situação do município ingressar com pedido, pelo menos, o que eu estou falando para vocês é da experiência que eu tenho, né? Então, quando aconteceu isso, nós ingressamos com pedido na justiça, uma intervenção na ação, quando a ação está em trâmite, né? E aí a gente solicita para o juiz que aquela ação seja suspensa e que o processo passe a ser julgado pela prefeitura como REURB. Então, o juiz tem deferido, claro, fiscalizado o andamento dos processos. Outra situação
que pode acontecer também de parte da matrícula, a matrícula tem um ônus, né, mas só parte dela é ocupada pelo núcleo. Então é apartada essa parte, né, ela é separada da matrícula mãe e o ônus continua naquela parte, na área remanescente da matrícula. Outra coisa, outra hipótese que a lei traz de forma expressa é que só impossibilita de início a regularização se o ônus na matrícula trata da ocupação. Ou seja, se, por exemplo, entrou uma ação, o Ministério Público entrou com uma ação judicial e impediu aquela área de ser regularizada, e o juiz indeferiu, olha, não pode ser regularizada. A ocupação é A, B ou C, é clandestina, é ilegal, eu não estou permitindo que se faça processo de regularização, aí sim é impedido, quando há um ônus específico impedindo a regularização. Agora, nenhum outro ônus, seja para hipoteca, para direito hereditário, ele impede a regularização. Certo. A Ale Moraes também está perguntando, tem um imóvel em área de risco e dentro de APP, ficando 5 metros de um curso de água, objeto da área de risco, considerando como REURB-S, é possível a regularização ou não há hipótese nenhuma de regularizar? Sim, é possível. Aí, nesse caso, tem que elaborar o laudo técnico, a conclusão do laudo é que vai dizer se aquela ocupação pode continuar ali. Tá? Se ela fosse enquadrada na modalidade específica, aí não teria como fazer a regularização. Ou continuar aquela ocupação, pelo menos, né? Curador. Não dá para... Quando, né? Quando posso utilizar o Instituto Jurídico de Compra e Venda? Se eu imagino que eu imagino que ela está querendo dizer que é a transferência da titularidade do imóvel, né? Acredito eu imagino que é isso. É como eu falei, a qualquer tempo. A qualquer tempo eu posso transferir um imóvel, né, para outra pessoa. Enquanto o núcleo não é regularizado, essa situação, além de irregular, ela é informal. É por isso que é reconhecido como título, né, com comprovação de posse, o contrato de compra e venda. Né? Então, hoje eu estou ocupando o meu imóvel, eu tenho que comprovar que ele é meu, então eu vou juntar os contratos anteriores. Né? Até um prazo mínimo prescricional que o município vai definir quanto é. Mas, depois que o imóvel está registrado, aí eu só posso fazer a compra e venda registrada. Aí eu tenho que fazer a escritura de compra e venda, eu tenho que averbar essa escritura lá na matrícula imobiliária para fazer a transferência e pagar os impostos, né, o ITBI, etc. Bacana, doutor. O nosso tempo aqui está estourado, tá? Pois é. Alguns minutinhos, então eu queria deixar aí para o doutor fazer aí as considerações finais, né? Desde já agradecendo aí a participação de todos os nossos internautas. Lembrando, né, que essa live vai ficar salva, vai ficar gravada, então os internautas depois podem estar entrando, aí o doutor também vai estar disponibilizando em algumas outras ferramentas também. Doutor. Vânia, bem rápido, então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo ao vivo e que também vão assistir depois, né, a gente vai deixar o vídeo no YouTube e outras redes sociais. É um tema que eu sou apaixonado, estudo aí há mais de 10 anos a regularização fundiária. Fiquei muito feliz com a publicação da lei. Ela respondeu todos os anseios que a gente tinha quanto aos processos. E muito obrigado, Vânio. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo prestígio, pelo privilégio de estar falando contigo. Doutor, forte abraço e obrigado aí a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Até.